Hoje é segunda-feira, dia 8 de julho de 2019. Amanhã é feriado de São Paulo, 9 de julho. Mas, claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, VPN, Apple, incompatibilidade, suspeição e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Fazer compra online internacional, compra de software, não sei se você já passou por isso, tem algumas lojas que colocam o preço em real. Aí você tenta passar o seu cartão de crédito e aí não deixa, porque ele diz, olha, isso é uma compra internacional, tem que ser em dólar. Até recebo notificação no cartão dizendo, olha, a gente não deixou essa compra passar porque você tá fazendo em real lá fora e tem que ser em dólar. Até um Coca me mandou nesses dias o Nubank, que ele aceita. Você faz a compra do software em real, o Nubank aceita. São 2 IOFs que você paga, porque tem que vir de BRL de real para dólar e de dólar para BRL, mas o Nubank passa e te avisa, olha, próxima vez que você fizer isso, coloca dólar, porque aí você vai pagar só um IOF. E eu fiz uma compra de software e a mesma coisa, colocou BRL, eu falei, rapaz, isso vai dar ruim, ia pagar com PayPal. Aí eu coloquei em dólar, falei, vou pagar aqui com PayPal. Aí o cara falou, olha, a tua conta do PayPal é Brasil, então tem que pagar em real. Eu falei, rapaz, vai dar mesmo ruim esse negócio, hein? Vou ter que usar o Nubank. Bom, que agora eu sei que o Nubank aceita. Vou pagar 2 IOFs, mas numa necessidade, se é o que você tem, é o que você tem. Deixo essa dica. Mas o curioso é que o PayPal aceitou a compra em BRL. Agora, eu tinha saldo BRL. Agora você não tem mais essa no PayPal aqui do Brasil, saldo em real e em dólar. Ele chegou alguma coisa em dólar, converte para real. E eu tinha saldo em real. Então poderia debitar do saldo, mas não debitou. Pegou do cartão, acredito por alguma coisa de conversão, mas no cartão chegou em BRL, não chegou em dólar. Curti. E mandar um abraço pro Coca Chris Douglas, tá de aniversário. Parabéns, Coca. Notícias. Cocatec. O pavão tá solto aí, né? Você sabe que eu sou a favor de qualquer tipo de vazamento, porque assim a gente sabe realmente como a pessoa pensa. É que nem num momento de fúria, de raiva, a pessoa fala alguma coisa, por mais que foi um momento de raiva, tem uma série de atenuantes, ela tava sendo autêntica naquele momento. Em algum ponto dentro dela, quando ela fez aquela ofensa, aquilo era uma ofensa. Preconceitos afloram, eu acho válido. Não pra você execrar a pessoa, mas pra você saber realmente como ela pensa, ou como ela é. Então agora pintaram alguns prints do lado do Glenn. E aí, alguns cuidados. Se você tá, digamos, vazando coisas que supostamente vieram de um hacker, a qualquer instabilidade na sua linha telefônica, você já vai ficar ressabiado. Esse é um ponto. E uma outra coisa, pegaram o número de telefone de um dos supostos envolvidos na conversa, aí colocaram no Twitter, viram que estava associado a um e-mail, que seria um e-mail do Pavão. O problema é que você não tem nenhuma prova de que esse seria o e-mail do Pavão. O Twitter verifica o número de telefone, verifica o e-mail. Então, sim, para estar no Twitter, a pessoa tem acesso ao número de telefone, tem acesso ao e-mail, mas o fato lá específico era o Pavão com 2 P's, alguma coisa assim. Você não tem a prova de que seria a pessoa responsável pelo Pavão que tem esse e-mail. A pessoa com o número de telefone pode ter ido lá no Twitter e ter registrado um e-mail cujo nome pudesse ser remetido ao Pavão. Aqueles momentos que você tem que entrar em suspeição, porque a narrativa vindo dos dois lados. Até o número do telefone era final 40, aí pegaram um dos filhos do presente aqui, o final do número dele é 40, querendo associar ao Pavão. E se eu não me engano, o Twitter não permite que você tenha 2 números de telefones iguais. Cada conta tem que ter um número de telefone único. Então já não seria o número, entre aspas, do Pavão ou de um dos envolvidos ali do lado do Glenn. Probabilisticamente, 1 a cada 100 números cadastrados no Twitter terminam em 40. Tampouco prova nada o fato de, junto a uma operadora, um número de telefone celular tá com um determinado CPF. Tudo isso pode ser forjado, né? Suspeição sempre para ambos os lados. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, naqueles congressos anti-vacina, quem é pró-vacina não consegue nem entrar. Se conseguir entrar, é retirado. Se entrar jornalista ou coisa do tipo, é retirado. Tudo muito dentro da própria bolha. Claro que você quer fazer um congresso para se fortalecer, bacana, você tá ali fechadinho e tal, para sua própria trupe, mas não dá para se isolar. Você supostamente está fazendo um congresso científico.
E a proposta de um congresso científico é você dar visibilidade à ciência, é você propagar a mensagem. A partir do momento que você faz a coisa fechada, você não quer, né, propagar mensagem nenhuma. Você está querendo reforçar determinados conceitos, que é válido. Você quer aprofundar, tem espaço para tudo. Momentos de você fechar, para reforçar, para estudar, e momentos de você divulgar. Mas, né, tem que estar ligado. Também lá nos Estados Unidos, você tem o maior teórico da conspiração, que é o Sr. Q, o Q anônimo. Supostamente ele seria do governo, e ele vai, né, soltando, falando aquelas coisas, né, que tem um governo dentro do governo. QAnon, reinando nos forchãs da vida, suspeição sempre. Que nem quando, por exemplo, a Xiaomi, que falou, não, copiamos a Apple aqui com o Mimoji. É até difícil de pronunciar, um é ME, outro é MI. E no próprio site colocou um vídeo dos Mimojis da Apple promovendo os seus próprios Mimojis, os Mimojis da Xiaomi. Uma vez que ela falou, se alguém falar aqui que tá igual, eu vou processar aquela coisa toda. Obviamente, né, você falar de Apple gera um burburinho. Entre quem curte Apple vai comentar, entre quem curte Xiaomi também vai comentar, de acordo com o viés de cada um. Agora a gente também tem aqui e é igual, não tem por que pagar tanto para ter a mesma funcionalidade. Você sabe muito bem como funciona viés de confirmação. Apple começando a brincar, a experimentar o login no appleid.apple.com através de Face ID, o que é bem legal, tem a ver com o sign-in na própria Apple. Eu baixei um aplicativo esse final de semana para testar e a primeira coisa que o aplicativo fazia era, cria uma conta aqui. Tem alguns aplicativos que faz todo sentido você criar uma conta, um Mercado Livre da vida, por exemplo, mas você pode dar aquela navegada no site, ver o que tem ali, o que ele oferece. Quando o aplicativo ele já me oferece aquela tela assim, né, de criação de conta, eu já fico meio assim, porque dá um trabalho você criar a conta. Por mais vai verificar o e-mail, então tem que ser um e-mail válido. Eu tenho um e-mail só para spam, posso usar esse, ok? Ou crio um novo, e tem um processinho chato de criar um novo e-mail. E tem também a senha que você tem que criar. Dá uma preguiça. Se você tem um sign-in by Apple garantido, que teu e-mail não vai vazar, que tem a proteção, que tem a privacidade, olha que bacana. Se eu receber um e-mail indevido, alguma coisa, eu vou lá e me desabilito. Provavelmente no futuro isso vai ter uma integração com o próprio leitor de e-mail, o próprio e-mail da Apple vai dizer, poxa vida, esse e-mail daqui, né, tá sendo aquele e-mail privado, tá ok, não tá ok, quer que eu desligue, quer que eu ligue, uma mão na roda, esse sign-in, integração com a biometria. Um serviço que eu gostaria que a Apple fizesse em algum momento no futuro, nem precisa ser tão futuro assim, é uma VPN, porque hoje, mal ou bem, a gente fica meio na dúvida ali, pô, mas será que, né, o que acontece com os dados? E a Apple, ainda que não seja perfeita, oferece uma garantia, ainda que só psicológica, mas oferece uma garantia melhor. Não é para fazer nada de errado não, mas é a privacidade pela privacidade em si. Não precisava nem dar um IP em outro país, porque a Apple tem aquela coisa da geolocalização, de serviços. Não, isso aqui só está disponível no Brasil, isso aqui só está disponível na Europa, isso aqui só está disponível não sei aonde. Poderia ser uma VPN no próprio país. Eu mostrei algumas automações que eu estava fazendo no Ift, e aí tinha o serviço padrão e um serviço para os cidadãos europeus. Ou seja, você é europeu? Tá, então vou te dar aqui, vou respeitar os seus dados. Ah, você não é europeu não? Então vou fazer uma bagunça com seus dados. O serviço em questão era um serviço chinês até, da Broadlink. 2 produtinhos que eu achei bem legais. Você já tinha uma coisa mais ou menos assim, que aparecia, desaparecia. Agora com o S3, onde você tem acesso ao sistema de arquivo, a galera já tá começando a fazer coisas bacanas, de baixar uma coisa no Safari e transferir aquilo que você baixou no Safari via cabo para um outro dispositivo. Vai dar para fazer muita coisa legal com aqueles recarregadores que acabam oferecendo armazenamento também, né, para fazer um backup, alguma coisa, espetou, tá recarregando, já tá fazendo backup das suas fotos, coloca num SD card. Esse no caso é o Hyperdrive. E outro que eu achei bacaninha, já que a gente tá indo para essa coisa de iPad como computador, você conecta na USB-C um acessório, ele é como se fosse um dockzinho, encaixa no próprio iPad e você recebe trocentas outras portas. Você recebe uma outra USB-C, né, aquela que você fechou, você tem o fone de ouvido padrão, jack do fone de ouvido, você tem o leitor de cartão SD card, tem HDMI e outra USB-A, é o iAdapt. Vou colocar o link lá no Dojo. Agora, falando aí dos iPads com carinha de computador, tem um novo braço, uma nova linha, que são os Macs com ARM. E provavelmente nesse cenário, a gente vai ter um Mac bem isolado. Hoje, mal ou bem, eu consigo ter acesso a todo o universo Windows. Deu algum problema, imposto de renda, sei lá, sim, tem versão para Mac, tem versão para iOS, mas uma declaração mais específica de um contador, um leitor de cartão, um iProc da vida, um programa de engenharia, eu posso recorrer ao Windows. E não só ao Windows, eu posso recorrer também ao Linux Intel. Sendo ARM, eu vou ter que recorrer ao Linux ARM. Você tem o Raspberry Pi, é Linux ARM, ok? Você tem suporte, existe, mas como é que isso vai funcionar
funcionar na prática? Será que a gente vai ter que usar os ARMs, as versões ARMs nesses casos? Será que não vai ter integração com esses carinhas? Ou a Apple vai fazer uma adaptação, fazer com que esses caras enxerguem algo Intel? Já houve um tempo, lá nos anos 90, onde a Apple era completamente isolada. De alguma maneira, o iOS, ele é isolado, tá deixando de ser isolado, mas o iOS, ele nunca foi exatamente portável, né? A coisa que tá acontecendo ali, você não consegue mandar uma foto via Bluetooth para um dispositivo Android. Ainda que dentro do universo Apple a gente tenha uma boa compatibilidade, a coisa trafega bacana entre o iPhone e o Mac, entre o iPad. Isso, na verdade, para outros sistemas tem uma questão aí. Vamos ver como é que vai ser a compatibilidade desse novo Mac. Que é mais? Rolando um papinho de que a Apple tá pensando em fazer um iPad dobrável, papinho que rola que seria para 2020. O bom da Apple fazendo um iPad dobrável é que a gente teria a chancela de que a tecnologia de dobrável tá ok, esse é um ponto. Mas 2020 parece muito perto. Craig Frederick, por e-mail, respondendo um usuário, deu a entender que as notificações, aquela notificação de aumento de volume, diminuição de volume no meio da tela. Agora no S13 tá mais discretinho, tá no cantinho ali numa barra vertical, começa grande, depois fica menor ainda, começa como se fosse o volume na central de controle, depois fica como é o volume na horizontal, na parte de cima no iPhone XS, quando você aumenta e diminui o volume no Instagram, aquela barrinha horizontal curtinha, só que na vertical, o iPhone, até pelo nome, né, fone, ainda carrega muito o peso de telefone, você recebe uma ligação, mas para tudo. Eu, quando tô usando a câmera do iPhone para gravar os vídeos, eu desligo o sinal de telefone, coloco em modo avião para não correr esse risco. Notificações menos intrusivas e um modo, entre aspas, menos telefone, seria bacana. O que mais pra gente comentar? Papinho que o Google, inclusive, ele já negou que ele estaria se juntando com a Dish de satélites para fazer uma operadora de telefonia nos Estados Unidos. Hoje, via Google Fi, opera como uma MNVO. Na prática, nos Estados Unidos, você tem a T-Mobile, você tem a AT&T e a Verizon. T-Mobile meio que se juntando ali com a Sprint, mas falando em privacidade, não sei se me sentiria muito confortável com uma operadora Google. Teve na Google Play um aplicativo de atualização da Samsung, só que aplicativo falso. Foi baixado por mais de 10 milhões de pessoas antes de ser retirado da loja. Ofereceria supostos downloads de atualização? Obviamente que não. Tinha anúncio, oferecia assinatura. Espanta o número de downloads que teve. Mozilla tá preparando ali VPN paga, né? Eu quero uma by Apple. Mas a Mozilla também estaria em cima de um Apple's News Plus, serviço de assinatura de notícias para você consumir notícias sem anúncios. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Teve um voo nos Estados Unidos, teve que fazer um pouso de emergência porque uma bateria pegou fogo, uma powerbank, uma bateria externa. Ele tava ali no assento, pegou fogo, uma cera danada. Teve na Flórida também um pássaro que bateu num avião e aí caíram umas 3 bombas. Avião militar, obviamente, não teve explosão, mas não acharam as bombas. Não se sabe exatamente onde que as bombas caíram. Google, que perdeu aqui no Rio de Janeiro o recurso para não ter que dar dados envolvendo grupos de pessoas. Eu quero esse conjunto de dados aqui de todo mundo que estava nesse local. A mesma coisa aconteceu em Sergipe. A polícia pediu para o Google esse volume de dados. Google recorreu, a STJ falou que o Google vai ter que liberar os dados. Esse pedido é até mais específico. Olha, eu quero só quem estava aqui nesse local e que usou os seus serviços de 10h40 até 10h55 da noite durante esses 15 minutinhos. Mas ainda assim o mérito não tá no tempo. O mérito tá na maneira, né? Todas as pessoas que estavam naquele local. A Douyin, que é uma empresa chinesa, um tweet chinês da Tencent, vai fazer o IPO na Bolsa Americana. Globalização é isso aí. A Douyin, o tweet chinês, valendo aí $500 bilhão, força dos jogos, força do live streaming. Já tá praticamente, né, com perdão do trocadilho, virando carne de vaca, a carne de vaca veg, aquela linha de proteínas alternativas, e já o que vai virar carne de vaca é carne de peixe veg. Hoje aí uns 15-20% da proteína animal que a gente come vem de peixe, com uma tendência de aumentar, porque a carne vermelha em si tá sendo, entre aspas, mal vista. A galera tá preferindo uma carne branca. Então, tem mercado, vamos sintetizar também. A Sony, sexta-feira, aqui no Brasil, trouxe coisa de 900 talkies, entre aspas, AirPods com cancelamento de ruído, e João Gilberto, requesca-te, empate.